Enfim, nessa primeira aula, então, eu vou falar sobre nódulos e neoplasia, e o foco aqui nesse caso vai ser na avaliação dos nódulos pulmonares, e vou falar um pouquinho de rastreamento. Tá? Os nódulos pulmonares, turma, são muito prevalentes, né? Então, nos últimos anos, a gente detecta muito mais nódulo, não só porque a gente faz mais exames, mas porque os exames são melhores, né? É importante lembrar que o nódulo pulmonar, ele pode ser maligno, né? Então, esse é o maior motivo de preocupação. Os exames de imagem, né, eles são importantes em todas as etapas de avaliação de um nódulo pulmonar, que vão desde o rastreio, que seria a busca pelo nódulo em pacientes assintomáticos, até a detecção em pacientes que têm sintomas que podem estar relacionados ao nódulo, caracterização, controle de tratamento e segmento. Então, todas essas etapas, a imagem é essencial na avaliação do nódulo pulmonar, né? O radiologista é corresponsável pela conduta, né? Então isso é importante, né? Então vários documentos já dizem que é nosso papel descrever no laudo, né, qual que é a conduta mais adequada diante do achado de imagem em correlação com os dados clínicos fornecidos, né? Então vocês, ou o médico radiologista, ele não é o responsável, mas ele é corresponsável pela conduta diante do achado de um nódulo no exame de imagem, tá? Obviamente que a tomografia é o exame de imagem mais usado na rotina clínica, né? Que vai ser o foco da nossa discussão, né? E quando a gente vai além do nódulo, né, quando já é feito o diagnóstico de um câncer de pulmão ou de outra neoplasia, como por exemplo uma metástase, né, a imagem tem um papel muito semelhante. Então ela também é essencial em todas as etapas da avaliação, né, incluindo aí os controles de tratamento. Então o nosso papel na avaliação de nódulos e câncer no pulmão é essencial, né? Então os objetivos dessa aula são aprender o que é um nódulo, como medir e caracterizar, saber o manejo do pequeno nódulo, segundo as diretrizes internacionais, entender o que fazer com o nódulo must act, que são aqueles nódulos que requerem uma ação além de um segmento, conhecer os princípios do rastreamento de câncer de pulmão. Isso é o que eu vou falar no finalzinho, só para dar uma ideia para vocês, uma vez que oficialmente no Brasil não existe um programa nacional de rastreamento de câncer de pulmão, tá? Primeira coisa, né, saber o que é um nódulo, né? Então, isso está muito bem definido em vários documentos. Os documentos que a gente usa no dia a dia, a maioria deles são publicados aí pela Sociedade Fleischner, que é a principal sociedade de radiologia torácica no mundo, é a nossa referência aqui na disciplina. Tá? A definição, segundo a Sociedade Fleischner, é que um nódulo representa uma opacidade tridimensionalmente definida, ou seja, idealmente você tem que identificá-la em mais de um plano, verificar que ela tem um formato arredondado ou ovalado, pode até ser irregular, mas tem que ser algo que você consegue medir, né? E que mede até 3 centímetros. Se medir mais que 3 centímetros, é uma massa. E essa definição, né, esse valor, esse valor de 3 centímetros não é puramente cabalístico, né? Então existe uma lógica para essa definição, porque quando a gente está diante de uma massa, a chance de malignidade é maior, tá? Micronódulo, por sua vez, são os pequenos nódulos que medem menos do que 3 milímetros, então aqueles que medem 1 ou 2 milímetros. Esses você não precisa medir, você apenas chama de micronódulo, descreve a densidade, se é de partes moles, se é vidro fosco, se é cálcico, e a sua localização, né? Por que isso? Isso tem uma lógica, né? Porque é descrito que a variação entre as máquinas, entre os pacientes, entre as pessoas que medem, gira por volta de 1 milímetro. Então, se você tiver um nódulo que mede 1 milímetro e meio, na verdade, pode ser que você meça hoje 1 milímetro, amanhã 2 milímetros. Né? Então, faz parte da variabilidade que envolve todas as questões da formação da imagem. Né? Então, não faz sentido você medir nódulo desse tamanho. A partir de 3 milímetros, aí sim, a recomendação é medir. 3 milímetros para cima, 3 milímetros ou mais. Né? Outro conceito importante é que um nódulo, quando ele é único, né, a gente usa esse epônimo que é um pouquinho triste, né, o nódulo solitário, tá? A gente fica em dúvida às vezes quando a gente está diante de um nódulo, quando a gente tem muitos pequenos nódulos e você tem um nódulo dominante de 9 milímetros ou mais, você pode chamar aquele nódulo de nódulo único, né? A tendência é chamar, na verdade, de nódulo dominante, tá? Nódulos único ou nódulo solitário é realmente a presença de um nódulo apenas, cujo diagnóstico diferencial é mais amplo na maioria das vezes, né? Outra coisa importante na definição do nódulo é definir a sua natureza, né, se ele é sólido, parcialmente sólido ou não sólido. A gente vai mostrar aqui como é isso. Né? Seria
essa definição. Então, o nódulo sólido, à nossa esquerda, é um nódulo inteiramente com atenuação de partes moles. Esse é o nódulo sólido. O nódulo que é apenas em vidro fosco, ele é um nódulo não sólido, né? Lembrando que tem que ser uma opacidade definida para você chamar de nódulo, algo mensurável. Quando tem vidro fosco e partes moles, a gente chama de parcialmente sólido. O conjunto desses dois a gente pode chamar de nódulos subsólidos. Então essa é a definição em relação à natureza, em relação à atenuação, principalmente na tomografia computadorizada. Como medir, né? Então essa aqui é a tabelinha que está presente na nossa apostila, né? É o que vocês têm que usar no dia a dia. Não pode ser preguiçoso, tá? Então os nódulos que medem menos do que 10 milímetros tem que fazer a média. Por quê? Porque muitos desses nódulos são ovalados, né? Então o correto é fazer a medida do maior e menor eixo e colocar a média. E a gente usa as medidas em milímetros, né, com números inteiros. Não precisa colocar 5,5 milímetros. É 5 milímetros, 6 milímetros. Em geral, a gente arredonda para cima. Você mede 5,5 milímetros lá no caliper, né, no computador, você coloca 6 milímetros. Tá? Outra coisa em relação à parte técnica, também existe uma recomendação, tem que ser exames de alta resolução. Né? Então, aqui todos os nossos exames têm cortes de 1 milímetro, a gente não tem problema com isso. E se precisar, vocês podem fazer as reconstruções nos demais planos, lembrando que lesão pulmonar, a gente mede na janela pulmonar, que vai com o filtro dúbio. Lesão mediastinal, a gente mede na janela mediastinal, que vai com o filtro mole. Né? Quando o nódulo mede 1 centímetro ou mais, aí a gente coloca as duas medidas e não inclui a espiculação, se o nódulo for especulado. Tá? De detalhe, nódulo parcialmente sólido, a gente mede o diâmetro total mais o componente sólido, tá? Separadamente, seguindo a mesma regrinha aqui de cima. Micronódulo, como eu já disse, não precisa medir, e as mudanças são consideradas significativas quando tem pelo menos 2 milímetros, vai de acordo com aquilo que eu comentei para vocês. 1 milímetro é considerado variabilidade entre as máquinas, entre as pessoas, tá? Aqui alguns exemplos, né? Ó. Às vezes vocês podem usar a janela mediastinal para facilitar a identificação do nódulo e a mensuração correta. Porém, nódulo pulmonar é medido na janela pulmonar. Né? Então, esse é um nódulo que mede menos do que 10 milímetros. A gente faz as duas medidas, coloca a média, 8 milímetros. E olha aqui a janela mediastinal para ajudar essa diferenciação do vaso, isso pode ser feito. Tá? Aqui algumas figurinhas do documento da Fleischner, né, mostrando aí o nódulo maior que 10 milímetros. Coloca as duas medidas, 16 por 14 milímetros. Nódulo com espiculação não inclui a espiculação, tá? Porque muitas vezes, se for câncer, principalmente de pulmão, a espiculação representa uma reação desmoplásica, não é tumor. Né? Nódulo em vidro fosco, maior que 10 milímetros, mesma coisa, 18 por 16. Nódulo parcialmente sólido, né? Médio maior os maiores diâmetros, 25 por 23, e médio componente sólido, 7 milímetros. Tá? Então é assim que deve ser feito. Então, existe uma regra para se medir os nódulos, não é para medir usando uma regra própria, certo? Em relação à caracterização, é importante lembrar os extremos, né? O que é tipicamente benigno. Né? Então, o nódulo que é inteiramente cálcico, o nódulo que tem uma calcificação central ou em pipoca, o nódulo que tem componente de gordura, o nódulo que tem um realce tipicamente vascular e os linfonódulos intrapulmonares. Esses são nódulos tipicamente benignos e devem ser assim descritos, tá? Para não gerar controle desnecessário. Se tiver uma calcificação excêntrica ou microcalcificações, aí não é tipicamente benigno, certo? Aí é preciso prosseguir a avaliação a depender das outras características. Eu vou comentar sobre os linfonódulos intrapulmonares em seguida. Tá? E quais são os nódulos que são mais suspeitos para malignidade, seja ela câncer de pulmão ou metástase? Né? O nódulo parcialmente sólido, principalmente se persistente, ele passa a ser suspeito principalmente para câncer de pulmão. Tá? Então, os nódulos parcialmente sólidos, pela própria natureza, digamos assim, quando comparado aos nódulos sólidos, que são mais prevalentes, ou aos nódulos não sólidos, né, esses parcialmente sólidos são os que têm maior chance de serem malignos. Em relação às margens, principalmente as margens espiculadas, são as que mais estão relacionadas com malignidade. Margens lobuladas também, margens lisas e regulares, mais vistas em lesões benignas. Né. O câncer de pulmão comete principalmente lobos superiores,
múltiplos nódulos em lobos inferiores podem ser metastáticos, tá? Mas um nódulo, principalmente solitário, único, no lobo superior, a chance de malignidade é maior. E, obviamente, que o crescimento no controle, com tempo de duplicação entre 40 e 400 dias, também favorece malignidade. Por que um tempo de duplicação muito rápido, menor que 40 dias, desfavorece? Porque ele é visto principalmente nas lesões inflamatórias, tá? Por vezes, algumas metástases podem ter um crescimento muito rápido, mas em geral fica nesse intervalo de 40 a 400 dias. Lembrando que o tempo de duplicação médio do câncer de pulmão é 150 dias. Né? Obviamente que outras características relacionadas aos nódulos também são importantes, né, e podem sugerir malignidade. Então, um nódulo que invade um brônquio, sempre suspeito. Um nódulo que invade um mediastino, um vaso, sempre vai ser suspeito. Um nódulo que atravessa a fissura, que não seja através do gap, né, da ponte ou da área de fissura incompleta, aquele que realmente atravessa a membrana pleural, ele é suspeito. Nódulo com componente de pseudocavidade, né, aquela área lucente na periferia que não representa necrose, ele é suspeito. Nesse caso, inclusive, principalmente suspeito para adenocarcinoma pulmonar. E, claro, né, que a clínica jamais vai ficar, pode ser negligenciada, né, quando a gente tiver informação clínica disponível, isso tem que ser levado em consideração, principalmente na hora de sugerir a conduta, né. Então, em relação à idade, né, câncer de pulmão em paciente com menos de 50 anos é muito raro. A história familiar conta, né? Tabagismo, o principal fator de risco para o câncer de pulmão, a gente vai ver na próxima aula. Presença de enfisema na imagem, você não precisa nem saber se é tabagista ou não. Tá? Então, tem outras características que ajudam também a fazer o raciocínio diagnóstico. Né? Essa é a tabelinha que vai na próxima versão da apostila, né, que resume aí a caracterização dos nódulos em relação aos aspectos mais tipicamente benignos e mais tipicamente malignos, né. O único detalhe que eu vou chamar a atenção aqui que a gente não discutiu, né, em relação à ressonância e ao PET-CT, tá, então existem algumas características que ajudam também a identificar lesões benignas e malignas, que a gente não discutiu aqui, e em relação às lesões císticas ou escavadas, tá. Então, a lesão escavada com paredes com menos de 4 milímetros, paredes concordantes, que têm espessura semelhante em toda a sua circunferência, e sem realce, favorecem benignidade. Uma lesão escavada com paredes espessadas maiores que 16 milímetros, discordantes, com áreas finas e áreas espessas, ou com realce pós-contraste, favorece malignidade. Cisto simples de paredes finas é benigno, 99% das vezes os cistos de conteúdo aéreo no pulmão são benignos. Quando que vocês têm que tomar cuidado e sugerir um segmento, no mínimo. Microcistos, né, agrupados, associados a alguma opacidade, se tiver nódulo mural, se tiver um espessamento parietal assimétrico ou progressivo. Né. Aqui é semelhante ao que a gente descreve, por exemplo, para os cistos anexiais, né, com a diferença que lá, em geral, o conteúdo é líquido, no pulmão, em geral, o conteúdo é aéreo. Né. Alguns exemplos de lesões tipicamente benignas, né, o amartomas. Então, esse é o amartoma mais feliz do mundo, né, com a calcificação em pipoca, com cara de alegria. E aqui uma lesão, né, cheia de áreas hipodensas com densidade de gordura, né. Lembre-se que densidade de gordura não basta ser negativo, tem que ser menor do que menos 30, menos 40. Aqui uma lesão com realce tipicamente vascular, né, então essa é uma MAV, uma massa com realce vascular, jamais biopsiar, né, isso é importante sempre para lesão nodular no pulmão, fazer o exame com contraste, para evitar uma iatrogenia, né. Aqui exemplos de granulomas, né, aqui no raio-x, né, que infelizmente foi solicitado na tomografia para esse granuloma típico, ó, no raio-x, o nódulo cálcico, compara com a cortical do osso, né, se compara com a medular da costela, todo o nódulo é cálcico, né, mas veja, está aqui, ó, nódulo cálcico, tá? E aqui à nossa direita também é outro granuloma, não precisa ser inteiramente cálcico, né, a calcificação nodular no centro da imagem, indicando aí para a gente um granuloma. E dos linfonodos, né? O linfonodo intrapulmonar, quando for típico, deve ser descrito diretamente como linfonodo intrapulmonar. Né? Às vezes, no paciente oncológico, se eu tiver um linfonodo um pouco maior, principalmente no centro do pulmão, né, longe da parede, relacionado às fissuras pulmonares, aí você pode até destacar para o colega não ficar preocupado. Agora, se for imagem típica, você pode apenas escrever linfonodo intrapulmonar localizado aonde. Se tiver vários, você descreve vários linfonodos intrapulmonares bilaterais. Né? A imagem típica não é para deixar dúvida, não deve levantar a possibilidade de fazer acompanhamento. Como que é o linfonodo típico intrapulmonar? É um nódulo pequeno,
uma atenuação de partes moles. Em geral, ele está na periferia do pulmão, né, relacionado à superfície pleural. Por vezes pode estar relacionado às fissuras pulmonares. Tem uma forma poligonal, né, triangular, quadrangular, hexagonal, tá? E se ele tiver um aspecto ovalado, em geral em um dos planos de reconstrução, sagital ou coronal, ele tem uma característica numular, né, em forma de moeda, ele é afilado, ele jamais vai ser esférico, tá? E se ele não tiver grudado na pleura, a gente vai identificar o hilo, tá? Então, exemplo, aqui em cima, ó, nódulozinho triangular, pequeno, partes moles na periferia do pulmão, grudado na pleura, linfonodo intrapulmonar. Um linfonodo intrapulmonar grudado na fissura, outro linfonodo intrapulmonar, ó, grandinho, hein? Porém, menor ainda, é um pequeno nódulo, menor que 1 centímetro, quadrangular, linfonodo intrapulmonar. Na reconstrução, como ele fica achatado, né? Isso é bem típico do linfonodo intrapulmonar. Esse é triangular, porém com ápice grudando na pleura, não precisa ter base pleural. E aqui um que não está grudado na pleura, né? Mas olha aqui, ó, quando a gente desce 1 milímetro para baixo, dá para ver o hilo, né? Que é essa imagem linear que conecta o linfonodo na superfície pleural. Todas as imagens de linfonodos intrapulmonares. Exemplos de nódulos tipicamente malignos, né? Olha só, um nódulo espiculado, forma irregular, sólido, que um componente aqui que invade o brônquio, né? Um paciente que acima de 50 anos, a carga tabágica alta, tá? Esse aqui é um carcinoma pulmonar não pequena tipo escamoso. Paciente com fator predisponente, a doença intersticial pulmonar fibrosante, nódulo sólido, de contorno lobulado, tá? Teve um crescimento, agulha, adenocarcinoma de pulmão. Do adenocarcinoma, a gente tem uma alta correlação do que é visto na tomografia com a patologia em relação ao padrão de crescimento e as lesões pré-malignas, né? Esse conceito de lesão pré-maligna pulmonar, ele é relativamente recente, né? Então, antes do advento da tomografia de alta resolução, pouco se sabia, pouco se dava importância para esse tipo de lesão, né? É coisa achado de necrópsia. Hoje não, tá? Então, lembre-se que existem lesões pré-malignas, né, parecido com o que acontece no cólon. A diferença é que o cólon dá para você tirar o cólon e emendar o tubo, né? No pulmão, se você tirar o pulmão, você vai ter que colocar outro, certo? Como que é essa caracterização? Se for um nódulo não sólido, menor que 5 milímetros, é uma hiperplasia adenomatoide atípica, tá? Se for um nódulo não sólido que mede mais do que 5 milímetros, provavelmente é um adenocarcinoma in situ, lesões pré-malignas. Se ele for parcialmente sólido, né, com um componente sólido menor que 5 milímetros, provavelmente ele é um adenocarcinoma minimamente invasivo, tá? E se tiver um componente sólido maior do que 5 milímetros, aí provavelmente a gente está diante de um adenocarcinoma invasivo. Quanto maior o componente sólido, maior o grau de diferenciação, maior a chance de malignidade, tá? Então esse quadrinho resume bem a história, né? Quem descreveu isso aqui foi o Travis, né, que é um patologista, só que ele publica tanto ou mais em revista de radiologia do que patologia, né? Nossa principal dúvida até hoje é como agir em relação a essas lesões, né? Então, em geral, o que a gente tem feito é o que todo mundo tem feito. A gente espera ter um componente sólido significativo, tá? E para fazer o tratamento mais conservador possível. Em geral, quando a gente tem uma lesão parcialmente sólida, o componente não sólido representa um tipo de crescimento que é o crescimento lepídico, que é aquele crescimento através de um atapetamento do espaço alveolar, né? É o que o povo antes chamava de bronquíolo alveolar, que é um termo que não é mais para ser utilizado, tá? Em relação ao manejo, essa é a tabelinha que está lá disponível na nossa apostila, né? Ninguém precisa saber de cor o manejo de pequenos nódulos, a não ser aqueles que vão ser radiologistas torácicos, esses têm que saber de cor. Então depende do quê? Depende da natureza do nódulo, se é sólido, parte sólido ou não sólido, e para os nódulos sólidos depende do risco, né? Se é baixo risco ou alto risco de câncer de pulmão. Lembrando que isso aqui está relacionado principalmente com o tabagismo. Tem outras coisas, porém é principalmente o tabagismo, né? Aqui embaixo da nossa tabelinha eu coloquei as questões dos riscos, né? Esse guideline é utilizado para os nódulos incidentais, não deve jamais ser usado no paciente oncológico ou um paciente com quadro tipicamente infeccioso ou mesmo um paciente imunossuprimido, que daí a chance de representar um granuloma também é maior.
tá? Isso é importantíssimo. Essa conduta a gente não usa também no rastreamento do câncer de pulmão, no contexto do rastreamento como programa, né? Tá, aí é para usar o Lung-RADS, eu vou comentar no finalzinho. Hoje em dia ninguém precisa também, de novo, né, decorar isso, ou mesmo quem não quiser ter a apostilinha, tem vários aplicativos que ajudam, que tem essas condutas disponíveis na forma de aplicativo, você vai colocando, vai preenchendo e ele vai te dando a conduta, né? Então, hoje em dia, a coisa é muito mais fácil. Alguns exemplos aqui, né? O paciente foi fazer a tomografia por causa de um bócio multinodular mergulhante, né? Tá lá o bócio, né? Estenosando a traqueia, mergulhando aqui no mediastino. Aí ela nunca fumou, tinha pequenos nódulos, todos sólidos menores do que 6 milímetros, como eu estou destacando aqui ó, na imagem MIP, que é o que a gente usa para identificar os pequenos nódulos, né? Então, como a gente sabe que ela não tem antecedente oncológico, foi fornecida a informação de que ela nunca fumou, pequenos nódulos pulmonares inespecíficos que não requerem segmento. Essa é a conduta. Ah, mas eu não tenho certeza, não sei, não tenho história clínica nenhuma. Como é que escreve? Pequenos nódulos pulmonares inespecíficos que não requerem segmento no paciente baixo risco para câncer de pulmão. Isso tem que estar descrito na conclusão do laudo. Nós somos corresponsáveis pela conduta, né? A gente tem a obrigação de saber o que deve ser feito e de indicar isso para o colega que está pedindo o exame. Nosso papel é ajudá-lo, né? Aqui exemplos de pacientes todos tabagistas, todos com fator de risco. Nódulo de 6 milímetros, ó, mais esquisitinho, né? Formato irregular, no controle de 6 meses, cresceu, cirurgia, câncer. Esse é um adeno escamoso, né? Aqui o nódulo que já tinha 9 milímetros, né? A gente vai comentar, 9 milímetros para cima são nódulos must act, saiu do segmento. Biópsia, câncer de pulmão, adenocarcinoma. Quando que a gente erra, né? Nesse tipo de situação, né, esses exames aqui, inclusive, são exames de um programa de rastreamento alemão, né, que eu emprestei. Mas vejam bem, ó, nódulozinho pequeno na periferia do pulmão, de repente no controle cresceu. Né? Obviamente que aqui tem um pouco de vidro fosco em volta, poderia até ter uma interpretação de um processo inflamatório, mas foi optado por fazer a cirurgia, é um linfonodo intrapulmonar com alterações inflamatórias. Esse é um exemplo do falso positivo, né, que é um dos principais problemas dos programas de rastreamento de câncer de pulmão, que a gente vai estar discutindo em seguida, né? As outras situações, né, novamente, né, se não for um nódulo incidental, né, se o paciente estiver no quadro infeccioso, paciente com antecedente oncológico ou paciente imunodeprimido, aí vocês não devem usar as condutas da sociedade Fleisch, né? O que a gente usa então, professor? A gente usa o que o pessoal de Harvard usa, tá? Do MD8. Uma coisa importante, né, que a maioria das pessoas esquece, normalmente o pessoal mais velho lembra primeiro, olhar se tem anterior. Se tiver anterior e tiver estável por 2 anos, né, é benigno, não requer segmento, tá? Como eu comentei, se for tipicamente benigno, é importante descrever e também falar que não precisa seguir, tá? Porém, nos outros casos, né, olha aqui, câncer de pulmão, principalmente nos últimos 5 anos, controle, 3, 6, 12, 24 meses, se crescer, considerar prosseguir. No quadro infeccioso, a gente faz um controle em mais curto prazo, de 4 a 6 semanas, né? E ó, fazer um bom rastreio e considerar, inclusive, prova terapêutica. Se persistir, aí prossegue a investigação. Então, essa é a conduta que a gente usa, recomendada pela MD8. De novo, no programa de rastreamento de câncer de pulmão, a gente vai usar o Lung-RADS. Lung-RADS é parecido com as condutas da Fleisch, a gente vai estar comentando rapidamente. Porém, é um pouquinho diferente, é o que tem que ser usado. Se o paciente está fazendo já um estadiamento ou um segmento oncológico, aí cada caso é um caso, né? Medicina personalizada, controle individualizado, não importa o tamanho do nódulo, todo nódulo é importante, todo nódulo deve ser seguido, e se ele se enquadrar como lesão alvo ou como lesão não alvo, dependendo do grau de suspeição, utilizar o RECIST na sua descrição, tá? Isso é importante. Esse é um exemplo de como todo pequeno nódulo no paciente oncológico é importante, né? Paciente com adeno de reto, tratado há 2 anos, fez cirurgia, já tinha até acabado a adjuvância, aí ó, nódulozinho de 4 milímetros. Acho que eu vou ignorar esse nódulo aqui pequeno na periferia do pulmão, não deve ser nada. 6 meses, 8 milímetros, 12 meses, 10 milímetros, biópsia, metástase. Todo pequeno nódulo, incluindo micronódulo no paciente oncológico, deve ser descrito e deve ser destacado. Ah, professor, mas tem 8, 9 nódulos, precisa medir todos? Não. Né? Pensa no RECIST, mede no máximo 2, né? Porque se aquilo lá um dia virar uma lesão alvo, é no máximo 2 nódulos por pulmão que você vai
ou 2 nódulos pulmonares, né, que podem ser considerados como lesões-alvo, duas lesões por órgão, né, essa é a descrição do RECIST. Então, mede, indica onde está, põe no lock e descreve que há outros, porém, esses foram o que você escolheu como considerados mais importantes. Em geral, a gente escolhe os maiores, né? Os nódulos que medem 9 milímetros ou mais são os que nós chamamos de nódulos must act, que tem que fazer alguma coisa, deixam de ser nódulos seguíveis, seguindo aí o conselho, né, o guideline da Sociedade Fleisch. Né? Qual é a melhor conduta para um nódulo que mede 9 milímetros ou mais? Discussão multidisciplinar. Ah, professor, mas eu faço teleradiologia, não tenho com quem conversar, então eu trabalho lá na Carochinha, né, no interior da Bahia, como é que eu vou fazer? Então você descreve e dá as possíveis condutas a depender da correlação clínica. Né? A ideia é sempre a mesma. Quanto mais o clínico te ajuda, mais você ajuda o clínico. Né? Então, quanto mais informações forem fornecidas na história, no pedido do exame, mais você pode ajudar. Senão, realmente fica um laudo com mais vaselina. Porém, o ideal é que cada caso seja tratado individualmente. Né? Então, isso é o que a gente chama de medicina de precisão ou de medicina personalizada, que é a medicina do futuro que vocês todos vão fazer, com certeza, é a melhor medicina. Né? Se você não tem nenhuma informação, acha que o nódulo pode ser suspeito para câncer de pulmão ou para metástase, porém é um nódulo pequeno, né? Pode sugerir controle, mesmo sendo um nódulo de 9 milímetros ou mais? Pode. Em geral, o que é feito é sugerir-se um controle em até 3 meses, esse é o tempo mágico, né, que é descrito que não muda o prognóstico do paciente, seja aquela lesão maligna ou benigna. Né? E o importante é que nesses 3 meses, o colega que está pedindo o exame, ele não pode simplesmente fazer o controle, ele tem que ter uma atitude proativa. Tem que fazer um rastreio infeccioso, tem que ver se não tem câncer em outros sítios, né? Se for mulher, ver se não tem câncer de mama, que é um dos mais prevalentes. Se for homem, não tem câncer de próstata, né? E, eventualmente, até fazer tratamentos empíricos, né? Para um processo infeccioso inflamatório. Então, isso é importante. Quando sugerir esse controle para os nódulos maiores, no intervalo do controle tem que ser proativo, fazer alguma coisa, né? E muitas vezes o que a gente vai escrever é o famoso prosseguir em investigação. Tem que fazer alguma coisa. Se fazer alguma coisa não significa fazer cirurgia. Né? A gente pode, por exemplo, dentro da área da radiologia, fazer a tomografia com o protocolo de Swensen, fazer uma ressonância magnética, fazer um PET-CT. São todos exames que têm um bom valor preditivo negativo, são bons para detectar o normal. Às vezes esses exames vêm positivos, não significa que a lesão é maligna, mas significa que daí você tem que prosseguir a investigação. Swensen negativo, RM negativa, PET-CT negativo, opa, qual a chance de eu estar errado? 1 a 2%, né? Provavelmente é uma lesão benigna, vamos seguir no máximo. Tá? E lembrar que antes da cirurgia, a maioria das vezes a gente faz a biópsia, e tem diferentes vias para se fazer a biópsia. Pode ser transbrônquica, pode ser percutânea, em geral guiada por tomografia, e por vezes pode ser excisional, né? Hoje por vídeo, né? Pelo VATS. Tá? Aí também a importância de localizar adequadamente as lesões para que seja escolhida a melhor via de biópsia. Aqui um exemplo de uma moça uma senhora, né, assintomática, foi fazer um exame pré-cirurgia da coluna, salvo engano, viu um nódulo no raio-x, né, tá aqui o nódulo que foi visto no lobo médio, sólido, né, ó, maior do que 9 milímetros, e olha só que interessante, ela tinha também nódulos subsólidos no mesmo lobo, tá? Ela fez o Swensen, veio positivo, então prosseguiu a investigação, foi retirado o lobo superior direito, tinha um adenocarcinoma invasivo, aquele nódulo maior, perdão, tirou o lobo superior e o lobo médio, né? Veio como um adenocarcinoma no lobo médio, lesão sólida, e olha as outras, ó. Também adenocarcinomas com crescimento lipídico, tá? Então, ela deu sorte aqui, por assim dizer, né? Então, lembre-se que principalmente o adenocarcinoma é o que menos tem relação com o tabagismo. Não precisa ter tabagista para ter câncer de pulmão. Por último, turma, vou comentar rapidinho sobre o rastreamento do câncer de pulmão. Estão aparecendo alguns exames, né? A pneumologia tem pedido alguns exames de rastreamento de câncer de pulmão. Então, isso é importante vocês saberem, mas lembrando que não existe um programa de saúde pública, como existe, por exemplo, para o câncer de mama ou para o câncer de colo de útero. O principal estudo é o americano, o National Lung Screening Trial. Ele comparou tomografia de baixa dose com raio-x e ambos com cessação de tabagismo, e mostrou que o raio-x não serve para nada, já a tomografia tem papel na redução de mortalidade no diagnóstico precoce. Tomografia de baixa dose, por definição, menos de 1,5 milisiever, ou seja, menos do que 15 exames de raio-x, a gente faz aqui no serviço nos aparelhos da Toshiba.
O National Lung Screening Trial rastreou pacientes entre 55 e 74 anos, com uma carga tabágica de ao menos 30 anos máximo, e que se parou de fumar, que tenha parado há menos de 15 anos, tá? E, obviamente, sem comorbidades que contraindicam eventual tratamento do câncer de pulmão. O que eles encontraram? Redução de 20% da mortalidade, além disso, redução de quase 7% da mortalidade por outras causas, principalmente doença coronariana e DPLC. Então, o paciente se beneficia de fazer o rastreamento do câncer de pulmão. Desde 2015, nos Estados Unidos, que o Medicare cobre o rastreamento do câncer de pulmão. Eles não têm um programa ativo de saúde pública. Porém, toda vez que o paciente procura pelo rastreamento o que o médico indica, o Medicare, né, paga, todos os convênios lá pagam pelo exame. Tá? Qual que é o principal problema até hoje? Falso positivo e overdiagnosis, né, os pequenos nódulos que requerem, que trazem custo para o sistema de saúde, mas que no final mostram-se ser benignos. A gente tem que melhorar na especificidade. Os caras estão tão na nossa frente, né, que tem até site para a população, né, orientando em relação à necessidade de fazer a tomografia ou não. Né? É o Should I Screen, não é o ICE Screen, tá? Então, devo eu fazer o rastreamento? É bem legal, se vocês puderem dar uma olhada, é interessante, eu recomendo. Ele é voltado para a população em geral e mostra se precisa ou não fazer o rastreamento. Na Europa, o que existe? Né? Então, tanto a Sociedade de Medicina Respiratória quanto de Radiologia recomenda o rastreamento anual, né, junto com a cessação do tabagismo. Não adianta só fazer tomografia, tem que entrar num programa de cessação de tabagismo. A Europa incentiva o uso de modelo preditivo para otimizar o custo, né, então tem ferramentinhas que auxiliam nesse aspecto. Nos modelos europeus, né, as medidas volumétricas são recomendadas em detrimento das lineares, né, mas aí o ideal é você ter um programa que seja reproduzível e que tenha uma boa qualidade, né, que nem todo mundo tem. Eles recomendam também uma estratificação personalizada de risco, né, como eu já disse, tem ferramentinhas que ajudam a calcular o risco de acordo com a idade, o tabagismo, a história familiar, e o principal estudo é o estudo Nelson, né, holandês e belga, que depois de 10 anos de segmento mostrou uma redução de 25% na mortalidade. É o único estudo europeu que conseguiu mostrar uma redução de mortalidade semelhante ao americano, o National Lung Screening Trial. Né? Então aqui estão as curvinhas do último trabalho do Nelson, né, liderado aí pelo Matthias Prokop, né, o holandês. Então vejam que a incidência de câncer, né, a detecção foi maior no grupo de screening e a mortalidade foi menor. Essa que é a ideia, né? Então você detecta mais pacientes no estádio 1, né? Enquanto os outros você detecta pacientes, em geral, em estádio mais avançado. Né? Para quem quiser, inclusive, obter certificação no rastreamento de câncer de pulmão, a Sociedade Europeia de Imagem Torácica fornece um curso online que dá para fazer só para aprender a fazer rastreamento de câncer de pulmão na tomografia. Do Lung-RATS, né? A versão atual é 1.1 de 2019, então o que a gente usa é da ACR, da Sociedade Americana de Radiologia. Tá? A ideia é padronizar o que está escrito no relatório e dividir em categorias que é semelhante aos demais RATs, como o BRATs, o LIRADS e o TRATs. Tá? Então, se vocês olharem o texto do Lung-RADS, ele dá para a gente como interpretar, né, como recomendar a conduta e como monitorar os desfechos, né, o que tem que ser descrito no relatório. No site da CR também, para quem tiver interesse, tem webinars que são grátis para assistir, falando sobre o uso do Lung-RADS. Né? Eu não vou me estender no Lung-RADS, né? Mas só para vocês verem que as categorias são semelhantes às utilizadas no BRADS, então 0 é incompleto, tem que fazer alguma outra coisa, 1 é negativo, 2 é provavelmente benigno, né? E tem a ver com o tamanho dos nódulos e com a densidade. Ó, nódulo sólido, parte sólida, nódulo não sólido. E olhem só os tamanhos, parecido com o que a gente usa no Flash, né? Ele dá a recomendação de conduta e o risco de malignidade. Né? Então vejam, o 3 é semelhante ao BRADS, né? Provavelmente benigno, uma chance aí de 1 a 2% de malignidade, porém muda um pouco a conduta. E o 4 o nódulo 4, né, 4A, 4B, aí são os nódulos que mais suspeitos. Vejo que as condutas são parecidas também com o que a gente usa no Flash, né? De novo, no Lung-RADS tem aplicativo, dá para olhar na internet, está tudo disponível para quem tiver interesse. Concluindo, nódulo pulmonar. É importante reconhecer,
caracterizar adequadamente e medir segundo as diretrizes da Sociedade Fleischner. Tá? Os nódulos que são tipicamente benignos devem assim serem descritos, não pode sugerir controle. Os nódulos suspeitos e indeterminados, usar os guidelines para verificar a conduta. Nódulo indeterminado até 9 milímetros são os nódulos seguíveis, os nódulos que medem 9 milímetros ou mais, os nódulos must act. Tá? O que a gente usa de manejo do nódulo incidental é o guideline da Sociedade Fleischner. Então, lembre-se que não se aplica no paciente com quadro infeccioso ou no paciente sabidamente oncológico. Os nódulos must act, aqueles nódulos que medem 9 milímetros ou mais, a depender, obviamente, do substrato clínico, a melhor conduta é discussão multidisciplinar, medicina de precisão, cada caso é um caso. Tá? O rastreamento de câncer de pulmão já foi comprovado que é eficaz, e o que a gente vai usar quando for solicitado o exame para esse fim, fazer tomografia de baixa dose e na descrição usar o Lung-RATS. É isso, pessoal. Essa